Olha, se a gente parar para pensar, o JavaScript é, sem dúvida nenhuma, a linguagem de programação mais importante do mundo hoje. Mas como é que algo que foi criado em apenas 10 dias chegou nesse nível? Nesta análise, vamos mergulhar na jornada completa do JavaScript, desde essa sua criação apressada até o seu domínio absoluto da internet moderna. Beleza, e como é que a gente vai destrinchar essa história toda? A gente começa lá no topo, entendendo o poder que o JavaScript tem hoje. Depois, vamos fazer uma viagem no tempo direto para o seu nascimento caótico, no meio de uma verdadeira guerra de empresas. A gente vai ver como um ecossistema gigante o fortaleceu e, por fim, vamos dar uma espiada no que o futuro reserva para o rei da web. Então, para a gente entender essa jornada, vamos começar pelo agora, pelo presente. É que é simplesmente impossível navegar na internet hoje sem esbarrar no JavaScript. A escala do domínio dele é impressionante. Pensa só nesse número: 98%. É praticamente tudo. Quase todos os sites que a gente visita, de portais de notícias a redes sociais e lojas online, dependem do JavaScript para ter qualquer tipo de interatividade. Sem ele, a web seria tipo uma relista de papel, estática, sem vida nenhuma. Ele é, literalmente, o coração pulsante da internet. E olha, o domínio não para nos sites, não. O JavaScript expandiu seu império para quase todas as áreas do desenvolvimento. Ele está lá nos servidores com o Node.js, está nos aplicativos de celular que a gente usa com o React Native, e até em programas de desktop do nosso dia a dia, como o Slack e o VS Code. Essa versatilidade, essa ideia de escrever uma vez e rodar em todo lugar, é um dos grandes segredos do sucesso dele. Ok, a gente já entendeu o tamanho do império. Agora, vamos voltar lá para o comecinho. E a história do nascimento do JavaScript é, sério, quase inacreditável. Uma criação que nasceu sob uma pressão gigantesca. É isso mesmo. 10 dias. Em 1995, lá na Netscape, um engenheiro chamado Brandon Eich recebeu essa missão quase impossível: criar uma linguagem simples para o navegador. E tinha que ser para ontem. A Netscape estava numa corrida contra a Microsoft e precisava de algo rápido. O resultado foi esse protótipo que, mal sabia ele, ia mudar o jogo da web para sempre. E o nome? Bom, essa é outra história curiosa. Primeiro chamaram de Mocha, depois mudaram para LiveScript. E o nome final, JavaScript, foi uma pura jogada de marketing. Genial, por sinal. A linguagem Java, da Sun Microsystems, estava bombando na época, e a Netscape pensou, vamos pegar carona nesse sucesso. O mais importante de entender aqui é, apesar do nome, JavaScript não tem absolutamente nada a ver com Java. Nada mesmo. Mas o começo da vida do JavaScript, olha, foi tudo menos um mar de rosas. Ele nasceu literalmente no meio do fogo cruzado da Guerra dos Navegadores, aquela briga de gigantes entre a Netscape e a Microsoft pelo controle da web. Olha só essa linha do tempo, ela resume bem a loucura que foram esses primeiros anos. Logo depois que o JavaScript nasceu, a Microsoft foi lá, copiou a ideia e lançou o JScript. Aí começou a guerra e a web virou uma bagunça. A solução foi padronizar a linguagem, criando o ECMAScript para botar ordem na casa. Mas as viradas de chave mesmo vieram depois. Inovações como o Ajax, que deixou as páginas super dinâmicas sem precisar recarregar, e o Node.js, que libertou o JavaScript do navegador, o catapultaram para o domínio total. Ah, e essa é uma dúvida muito comum. JavaScript e ECMAScript são a mesma coisa? Não são, e a diferença é super importante. Pensa assim, o ECMAScript é a regra, a especificação técnica, é como se fosse a planta baixa de uma casa. Já o JavaScript é a casa construída, é a implementação mais famosa e usada dessa planta. Mas olha, o sucesso do JavaScript não é só por causa da linguagem em si. Uma parte gigantesca desse sucesso vem do ecossistema absurdo que cresceu em volta dela. E o coração de tudo isso é o NPM, o Node Package Manager. É tipo o maior repositório de software do mundo. Precisa de uma função específica? Com certeza alguém já fez um pacote para isso no NPM. Essa cultura de compartilhar código faz com que os desenvolvedores criem coisas complexas muito, mas muito mais rápido. É um acelerador de inovação. E esse ecossistema todo se traduz em ferramentas para praticamente qualquer coisa. Para criar aquelas interfaces que a gente adora, cheias de interatividade, temos frameworks como React, Vue e Angular. Para fazer o trabalho pesado lá no servidor, o Node.js é o rei. Quer um app para celular que funcione em iOS e Android? Tem o React Native. Um programa de desktop tipo Slack? Electron. É um verdadeiro canivete suíço do desenvolvimento.
E essa tabela aqui dá uma boa ideia da diversidade dessas ferramentas. De um lado, a gente tem o React, do Facebook, super famoso pela velocidade, perfeito para coisas como o feed do Instagram. Aí tem o Vue, que é conhecido por ser mais simples, mais fácil de pegar o jeito. E tem o Angular, do Google, que é um pacotão completo, super robusto, pensado para aplicações gigantes de nível empresarial. Cada um tem sua força, seu superpoder. Claro, nenhuma linguagem é perfeita, né? E uma linguagem que nasceu em 10 dias, bom, é claro que ela ia ter umas esquisitices famosas. Vamos dar uma olhada em algumas e também falar sobre o futuro. Essa aqui é clássica, uma pegadinha que confunde todo mundo que está começando. No JavaScript, se você pergunta se nanã é igual a nanã, a resposta é falso. Ué, parece um bug, né? Mas não é. A lógica por trás disso é até que bem inteligente. Nana significa não é um número. Pensa comigo. O resultado de 0 dividido por 0 é nana. E o resultado da raiz quadrada de -1 também é nana. Mas esses dois resultados não são a mesma coisa, certo? Por isso, por definição, um nana nunca pode ser igual a outro nana. É um recurso para garantir consistência. E as mágicas não param por aí. O JavaScript tem um truque, o Events Loop, para lidar com tarefas demoradas sem que a página inteira trave. É genial. Suas funções também são super flexíveis. Dá para passar uma função para outra como se fosse um dado qualquer. E claro, vale repetir mais uma vez, só para garantir, o nome não tem nada a ver com Java. Foi só marketing. E com isso a gente chega na grande pergunta. E o futuro? O JavaScript está sempre evoluindo, e novas tecnologias como o WebAssembly estão chegando para desafiar o reinado dele. A questão que fica no ar é: uma linguagem que nasceu no caos, sobreviveu a uma guerra e construiu um império, vai conseguir se manter no trono? Bom, essa é uma história que ainda está sendo escrita.